Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Jesus, eu te peço, Pai, nesta hora, usa, meu Pai, teu servo, que não venha ser, meu Pai, ele, mas que venha ser a tua palavra, meu Pai. Que o Senhor cresça, que ele diminua, que o Senhor apareça, que ele desapareça, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. A salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz diz amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Aleluia, e toda exaltação, né? Aleluia. Hoje eu tenho uma palavra de Deus como despertamento para a igreja do Senhor, né? Eu quero nesta noite, aleluia, louvado seja Deus. Vamos esperar a missionária Francinete ali. Glória a Jesus, aleluia. Enquanto ela ali glória a Deus, prepara ali, vamos, irmãos, aí abrir a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 24. Lucas 16, 24. Vou esperar todo mundo procurar. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 16, 24. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 16, 24. Aleluia. Os irmãos, vamos esperar todo mundo procurar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos ler. Que diz assim: e clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que more na água a ponta do seu dedo e me refresque na língua, porque estou atormentado nesta chama. Glória a Deus, amém? Agora vamos, aleluia, para João, capítulo de número 5, João 5, aleluia, 14. João 5, 14. João 5, 14. Aleluia. Os irmãos encontraram? Que diz assim. Aleluia. Vamos ler do 13 até o 14, né? Só do 13 até o 14. João 5, 13 e 14. Que diz assim. E o que foram, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estáis são. Presta atenção, irmão. Eis que já estáis são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Amém? Amém. Somente até aqui. Aleluia. Agora eu vou orar um pouquinho. Soberano Deus, amado Pai, Senhor da glória, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Deus grande, Senhor do universo, Deus que fez os céus e o mar e a humanidade. Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez eu me encontro aqui na Tua presença, como vaso fraco, Senhor, para pedir a Tua graça e misericórdia, meu Pai, para que o Senhor possa nesta noite, meu Deus, predominar neste lugar, Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, nesta noite falar ao meu coração, ao coração do Teu povo, Senhor, ao coração da Tua igreja, ao coração dos ouvintes, meu Pai, por intermédio da minha fraca pessoa, meu Deus.
Quando eu pregares, que não seja eu, mas que venha ser o Senhor, meu Pai, usar a minha boca como voz de trombeta, Senhor, ecoando, meu Pai, nos quatro cantos dessa terra, Jesus. Meu Deus, que eu suma, que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça, meu Pai, porque nós sabemos, meu Deus, que já é a última hora, Senhor, já é os últimos dias da igreja, meu Pai, está aqui na terra, meu Pai. Deus, usa-me, Senhor, para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, a palavra verdadeira, Jesus, a palavra da salvação, a palavra que cura, salva e liberta, e que transforma o homem, regenera do pecado, Senhor. Meu Deus, vem nesta noite, Senhor, gotejar a tua palavra em nossa vida. Vem nesta noite, meu Pai, gotejar a tua doutrina em nós, meu Deus. Onde estiver o demônio, que o Senhor possa queimar, meu Pai, com teu sangue. Onde estiver o enfermo, meu Deus, que o Senhor possa curar neste lugar. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar do teu sangue, meu Pai. Que o Senhor possa cortar, meu Deus amado, com a tua espada, Jesus, esses demônios que atormentam esta criança, esse demônio que atormenta, meu Pai, esses pequeninos, meu Deus, para não se concentrares na hora da tua palavra. Meu Deus, vai queimando todo espírito do chumirim, meu Pai, todo demônio perverso e diabólico, meu Deus, que tem entranhado nos psicológicos, na mente destas crianças, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus, passa o teu sangue, passa o teu poder nesta noite, meu Pai, porque eu creio na vitória, eu creio no milagre, Jesus. Arranca a enfermidade, meu Pai, também nesta noite, onde estiver um canceriço, que o Senhor possa arrancar este câncer, onde estiver, meu Pai, querido, a AIDS, que o Senhor possa arrancar esta AIDS, onde estiver uma tuberculose, que o Senhor possa arrancar, meu Deus, com o poder do teu nome, Senhor. Arranca toda a enfermidade, arranca toda a paralisia, vai arrancando toda a obra do diabo, em nome de Jesus é o que eu peço e te agradeço. Amém, Jesus. E a igreja senta e bate palmas, glorificando a Deus bem alegre. Aleluia. Palmas bem forte, glorifica a Deus. Aleluia. Irmão, glória a Deus. Aleluia. Eu cheguei ali ainda agora há pouco, louvado seja Deus. Eu confesso aos irmãos, eu não tinha uma palavra, aleluia, para pregar. Às vezes tem um povo, não tem a palavra. Nós verdadeiramente nós não temos, quem tem é Deus, né? A obra é dele. Aleluia. Se você disser, né, ah, pastor, eu vou pregar o quê? Você não vai pregar nada, quem vai pregar é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é que vai, aleluia, te conduzir, né? Aleluia, e te manejar na palavra dele, né? Aleluia, irmãos. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus, uma palavra de despertamento para a igreja. Por quê, irmão? Aleluia. Porque eu observo, louvado seja Deus, que já não é mais tempo para nós estarmos brincando na presença de Deus. Já não é mais tempo para nós estarmos cocheando em dois pensamentos. Já não é mais tempo para nós, aleluia, se preocuparmos com as coisas dessa terra. Já não é mais tempo, aleluia, para nós, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, buscarmos primeiro as nossas vontades. Irmãos, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, ela vai dizer que qual é o primeiro e grande mandamento da palavra de Deus? É amar o nosso Deus acima de todas as coisas, irmão. Quando o crente, aleluia, ele obedece somente esta palavra, eu digo com a autoridade do Espírito Santo de Deus, você não pode fazer mais nada. Porque somente esta palavra, se ela predominar na tua vida, você já tem tudo. Aleluia. Por quê? Porque quem ama a Deus, ele não corre para o pecado. Quem ama a Deus, ele não se prostra perante Satanás. Quem ama a Deus, ele não abraça o mundo. Quem ama a Deus, aleluia, ele não
olha para o mundo. Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar em sua vida. Mas aquele que diz que ama a Deus, mas peca, aquele que diz que ama a Deus, aleluia, mas anda de mão dada com o mundo, esse não ama a Deus, né? Porque Deus não está nele, porque a Bíblia diz que aquele aleluia, se Deus estiver em nós, aquele que diz, né? Aleluia, irmão, porque, aleluia, quando Deus está na vida do ser humano, né? É que nem Paulo, porque Paulo ele diz que agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem era Paulo? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Paulo era um do maior perseguidor da igreja de Cristo. Paulo, aleluia, era um homem cheio, aleluia, de sabedoria. Era um homem cheio, louvado seja o nome de Jesus Cristo, cheio de inteligência. Era um homem que guardava todas as leis e os mandamentos que foram outorgados por Moisés, né? Aleluia. E se viesse outro evangelho naquela época, né? Aleluia, eles pegavam e matavam. Aleluia. Por quê? Porque o que tinha que predominar ali naquela época eram os mandamentos de Deus, né? E Paulo, a Bíblia diz que ele zelava pelos mandamentos, né? E depois que Cristo morreu, aleluia, que os discípulos eles sabiam e tinham certeza, aleluia, que Cristo era o Salvador, que Cristo é o Salvador da humanidade. Eles passaram a pregar ali, louvado seja Deus, na Antioquia, né? Eles passaram a pregar ali na cidade de Jerusalém. Eles passaram a pregar, louvado seja Deus, ali, né? Em várias capitais e cidades, aleluia, proclamando e dizendo que só Jesus salva e que só Jesus liberta, né? Aleluia. E Paulo, quando ele viu falar da igreja de Cristo, a Bíblia diz que Paulo ele começou, aleluia, a perseguir os crentes, né? Paulo ele tanto matava, aleluia, como se alegrava na morte do crente, né? Mas a Bíblia diz, aleluia, que quando Paulo ele soube, meu irmão, quando Paulo, louvado seja Deus, ele soube que Cristo, louvado seja Deus, aleluia, estava ganhando muitas almas naquele lugar, aleluia, porque quando o povo sabia, louvado seja Deus, do evangelho, o povo, aleluia, eles começavam ali a se converter, e eles começavam a mudar completamente de vida. Por quê? Porque Deus, aleluia, porque eles tinham uma certeza, louvado seja Deus, que só quem pode curar, só quem pode libertar, não é o homem, mas é Jesus de Nazaré. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar de tudo, irmão, né? Do pecado, libertar da fofoca, do fuxico, de tudo, aleluia, que impede de nós fazermos o quê? Servirmos a Deus. E Paulo, louvado seja o nome de Jesus Cristo, aleluia, porque ele viu, aleluia, algo diferente ali no povo. Vi que o povo, aleluia, começavam ali, né, quebrar algumas leis, né, tipo no sábado, o povo já não guardava mais o sábado, por causa da doutrina de Cristo, né, o povo, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, gostavam de adulterar, já não adulterava mais, porque Deus, ele veio para desfazer as obras do diabo, né, e a inveja começou a crescer na vida dos saduceus, começou a crescer na vida dos fariseus, né? Aleluia, nos doutores da lei, né? E se ajuntaram aquele povo para perseguir a igreja de Cristo, por causa do pecado que há na vida deles, irmão, né? Porque eles, louvado seja o nome de Jesus, eles são como muitos, às vezes até que está dentro da igreja, aleluia, louvado seja Deus, até que está dentro também, louvado seja Deus, no meio da tua família, porque nós sabemos que o segredo não é só apenas ter o nome e o crachá de crente, mas o segredo é apenas, aleluia, você ser verdadeiramente crente,
porque quem tem boca fala o que quer, mas o crente verdadeiro, aleluia, ele só está somente ligado nas suas vestes, mas ele está ligado em Cristo a todo momento, a todo tempo, a todo segundo. Por quê? Porque ele tem uma certeza, louvado seja Deus, que se esse crente cair no pecado, algo pior pode suceder na vida dele. Porque Paulo, né, a Bíblia diz que Paulo, ele perseguiu a igreja, e quando chegou lá no meio do aleluia, louvado seja Deus, ali da onde a igreja estava, Jesus, ele apareceu para Paulo, né? Jesus apareceu para Paulo e disse: Paulo, por que tu me persegue? Né? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Duro será que recalcitraste contra o agriões, né? E Jesus, aleluia, tocou ali nos olhos de Saulo, e logo, louvado seja Deus, aleluia, cobriu uma cegueira sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi, louvado seja Deus, aleluia, Deus falou a ele em visão, né? Depois que ele jejuou 3 dias, louvado seja Deus, e orou 3 noites, Deus, aleluia, se revelou a ele, louvado seja Deus, por intermédio de uma revelação, e disse para ele que era para ele ir, aleluia, que Deus ele ia enviar um homem chamado Ananias, que ia orar por ele, né? Aleluia, aquela cegueira ia sumir, aquela cegueira ia desaparecer, meu irmão. Aquela cegueira, louvado seja Deus, não ia mais estar predominando na vida daquele homem. Por quê? Aleluia. Porque quando Deus verdadeiramente opera, irmão, na vida do cristão, quando Deus verdadeiramente, aleluia, ele faz a obra na vida do crente, né? Aleluia, irmão, tem gente que diz, aleluia, louvado seja Deus, que tudo que Deus faz, aleluia, que tudo que, aleluia, louvado que o macumbeiro faz é perfeito, é nada. Tudo que o macumbeiro faz é imperfeito. O macumbeiro, ele tira a enfermidade de uma pessoa e coloca em outra pessoa, louvado seja Deus, aleluia. Mas Deus não. Deus, quando ele tira a enfermidade, aleluia, a enfermidade nunca aparece, né? Deus, quando ele arranca os demônios, louvado seja Deus, o demônio ele só entra se você verdadeiramente der lugar. Mas se Deus arrancar o demônio da tua vida, louvado seja Deus, aleluia, eu te digo com a autoridade da palavra do Senhor, aleluia, porque os demônios vão sair e quem vai habitar é outro ser, e é Jesus de Nazaré. E se Jesus entrar na vida do crente, o diabo ele tem que cair por terra, né? A macumba tem que ir embora, a feitiçaria tem que ir embora, a pombagira tem que ir embora. Por quê? Porque agora o crente não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Aleluia. Por que, irmão? Porque quem é crente, louvado seja Deus, aleluia, o crente ele é diferente, né? O crente, aleluia, ele não é um crente, louvado seja, diferente pela maneira dele falar que é crente, não. O crente, aleluia, ele é diferente pelo brilho do Espírito Santo de Deus que habita nele. Irmãos, aleluia, se eu não me engano, foi quinta-feira, eu estava ali na cidade de Santa Luzia do Paruá. Estava ali para resolver um problema, né? Foi quarta-feira. Aí estava eu e a jovem Railde e os outros irmãos, né? Aleluia, tinha saído, né? Aí eu vi aquele homem, louvado seja Deus, de social, né? Aí ele olhou, ele fechou os olhos de mim, fechou os olhos da Railde e ficou olhando, né? Aí como ele viu, aleluia, que nós não ia cair na lábia dele, ele começou lá a gritar bem alto, né? Aleluia, que não adianta a pessoa ser crente, né? Aleluia, e dizer que o crente ele ora, louvado seja Deus, aleluia, mas se o que vale, né? Aleluia, é o que a pessoa faz aqui na terra. Isso é que vale, por quê? Porque Deus vai recontribuir. Aonde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Não tem como. A Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos, mas uma oração do pecador, aleluia, é uma oração com defeito, porque ela não sobe na presença de Deus, ela não sobe, aleluia, na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que, aleluia, que Deus ele nunca viu um justo, né, mendigar um pão. Aleluia, porque Deus ele é fiel, irmão, para com seus filhos.
para com seus filhos, para com seus servos, né? A Bíblia vai dizer, aleluia, que se nós batermos na porta, essa porta ela vai ter que se abrir, né? E a Bíblia diz, aleluia, que qual é o pai que vê o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Ou a mãe vendo o filho pedindo um peixe, vai lhe dar uma serpente? Tudo se refere para o intermédio da oração. O pai, ele vai dar aquilo que o filho necessita, aquilo que o filho precisa, né? Aleluia. E a Bíblia diz ainda mais: se vós estiveres em mim, e se eu estiveres em vós, pedirei tudo no meu nome, será o quê? Mas se Jesus não está na vida do crente, como é que o diabo vai sair do corpo do cristão? Como é que o crente não vai pegar macumba? Como é que o crente não vai pegar feitiçaria? Vai pegar feitiçaria, só vai cair endemoniado. Nunca vai ter uma libertação completa. Por quê? Porque o que vai libertar não está na vida dele, o próprio libertador. Porque o autor, aleluia, lê a Bíblia, mas aleluia, só está escrito lá: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, mas não dá lugar para Jesus libertar, irmão. Aí como é que o ser humano vai ser liberto? Nunca. O portal sempre vai estar aberto para o diabo entrar e fazer morada e bagunça. Por quê? Porque não está liberto, irmão. Só está liberto na aparência, né? Só na capa de fariseu. Mas quando sai da igreja para fora, a conduta é totalmente diferente, né? Começa a falar em dinheiro, começa a falar do pastor, começa a falar do irmão, começa a dizer: ah, se eu pudesse colocar o short, se eu pudesse meter chifre no marido, se eu pudesse, aleluia, meter a faca no vizinho, se eu pudesse dar um tapa na vizinha, aleluia, se ela pudesse. Por quê? Porque o coração está cheio de quê, irmão? Cheio de maldade, cheio de pecado. E Deus, ele não habita no coração sujo, né? Benício, vem ficar aqui na frente agora. E de joelho e orando até o culto terminar. Irmão, para Deus habitar no corpo, o corpo ele tem que estar limpo. Entendeu? A Bíblia vai dizer que um odre velho ele não pode suportar o vinho novo. Entendeu? Tapa o sol com a peneira. Quem consegue diz amém. Por que não consegue tapar o sol com a peneira? Tá cheio de buraco. É ou não é? Assim é o crente desmantelado dentro da igreja, né? Tapa nas vestes, mas não tapa na língua. É cara de pau. Aleluia. Quem tapa na língua, não tapa no olhar. Quando tapa no olhar, não se liberta do coração. Não se liberta, aleluia, das setas do diabo na mente. Por quê? Porque dá lugar, irmão. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Paulo era o maior matador de crente, irmão. Entendeu? Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo por causa da verdade, né? Mas quando, aleluia, ele verdadeiramente uma revelação em você que está escutando na larga de Santos: é tu mesmo, sua cabrita, seu bode. Escuta essa revelação. Se não vai escutar agora, tu vai escutar depois. Paulo, quando ele chegou a Jesus, a sua vida totalmente foi transformada. De Paulo para Saulo de Társio. Perdão, de Saulo, né? Para Paulo. De matador, ele virou o quê?
pregador do Evangelho e cumpridor da doutrina de Cristo. Tu sabe por quê? Porque ele, aleluia, quando ele viu Jesus, né? Aquele matador de crente caiu por terra. Aleluia. E agora ele passou o quê? Ser pregoeiro da justiça. Porque Deus verdadeiro, porque ele deu lugar para Deus libertar ele. Ele deu lugar para Deus mudar a vida dele, né? Mas crente que diz que está na igreja, né? Aleluia. Crente que está na igreja, mas o WhatsApp nunca saiu do coração, né? Nunca saiu da mente, né? Aleluia. Não usa no celular dele, mas gosta de usar dos outros. Tu nunca enxergou Jesus e Jesus nunca nem te conheceu. Tu sabe por quê? Porque a Bíblia diz, aleluia, que quando Deus ele verdadeiramente, aleluia, liberta o crente, né? Aleluia, o crente ele é livre. Livre de quê? Livre de pecar, irmão. Livre, aleluia, de cair no pecado. Por quê? Aleluia. Porque vós já foi liberto pela palavra de Cristo. Assim está escrito na Bíblia. Entendeu? Jesus, aleluia, transformou a vida daquele homem. A vida daquele homem foi completamente transformada. Porque ele viu Jesus, aleluia, e Jesus predominou na vida dele. Talvez você está aí pensando, né? Ah, pastor, eu tenho lutado tanto para, aleluia, deixar as redes sociais, o adultério, a prostituição, o nudismo, mas eu não consigo. É porque você nunca teve um encontro com Cristo. Você nunca se encontrou com Jesus. Você pode até dizer que tu toma Santa Ceia. Tu pode até dizer que tu louva, canta, prega, pinta e borda. Mas se tu ainda, louvado seja Deus, faz a vontade do diabo, você precisa se encontrar com Jesus. Por quê? Para que não venha te suceder algo pior. Porque a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele passou 30 anos enfermo, irmão. 30 anos paralítico. Mas Jesus, quando mandou ele ressuscitar da cama, ele ressuscitou. E Jesus Cristo, olhando, fitando os olhos aí, disse: agora vai e não peques mais. Porque o segredo não está somente por Jesus libertar, mas nós não olharmos para o pecado. Por quê, irmão? Porque o homem, quando ele não aceita, o homem, quando ele nunca aceitou Jesus, ele é possuído por legiões, ele é tomado por espíritos imundos. Entendeu? Aleluia. E se era 7, né? Aí deu lugar para o diabo, lá vai mais 7, 14. Aí dá lugar, aleluia, para o Satanás, lá vai mais 7, dá 21. Aí só vai aumentando aquela bola de pelo. Aí se era louvado seja Deus de engravidar, vai só se agravar mais. Por causa do pecado que foi cometido. Por causa do pecado que foi consumado. Entendeu? Porque o segredo não está somente nós aceitarmos em Jesus, mas nós, aleluia, darmos lugar para Jesus Cristo predominar a nossa vida. E nós, aleluia, verdadeiramente abandonarmos a prática do pecado, irmão. Porque nós sabemos, aleluia, que só há um caminho para o cristão, né? Nós sabemos, aleluia, que só há uma solução para mim e para você. E qual é? É Jesus de Nazaré. Somente Jesus, aleluia, é que vai levar o cristão para o céu de glória. Somente Jesus, aleluia, que vai, aleluia, te levar para uma vida eterna com Ele. Mas para Jesus Cristo nos levar, nós temos que estarmos com a nossa vida completamente reta na presença dEle, irmão. Entendeu? Temos que largarmos o pecado.
Temos que nos encontrarmos com Jesus. Porque não adianta nada, aleluia, você ter o nome de crente, mas você verdadeiramente, aleluia, nunca largou a prática do pecado. Automaticamente o Satanás, ele te engana e diz: não vai acontecer nada. Pode assistir vídeo mesmo, isso é conversa do pastor. Pode usar o WhatsApp mesmo, né? É para o benefício teu, rapaz. Não vai atrás desse pastor barrigudo não, esse mentiroso. É para o benefício teu, irmão. Jesus, ele falou para aquele homem que algo pior ia suceder na vida dele se ele caísse no pecado. Entendeu? Por quê que Jesus falou isso? Quem sabe diz amém. Deixa eu ver quem sabe. Ninguém sabe, né? Quem sabe que a hora que Jesus vai voltar diz amém? Ninguém sabe, né? A única coisa que vai nos impedir nós entrarmos para o céu se chama pecado. E por isso foi que Jesus falou para aquele homem. Por quê, irmão? Porque Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, arrancou aquele homem daquela paralisia, né? Jesus, aleluia, tirou aquele homem daquela vida. Mas o que alegra verdadeiramente, aleluia, é quando o crente verdadeiramente está na retidão com Deus, e que Deus, quando Ele vir, você possa estar preparado para subir com Ele. E o que eu quero trazer para a igreja do Senhor nesta noite, como despertamento, para nós termos cuidado nesses últimos dias. Porque o diabo, jovem Mirella, ele não vem na sua característica que ele não é besta. Satanás, você que me ouve a larga distância e que vai me ouvir, ele não vem com a sua face de demônio, mas ele vem como um sapatinho de algodão, como uma serpente, para enganar todo crente. Aleluia, porque ele sabe que ele já foi derrotado. Ele sabe, aleluia, que ele já foi perdedor. E ele sabe, aleluia, que ele não tem mais vez, aleluia. Mas ele sabe que você tem vez. E por isso, aleluia, o que ele mais luta é para que o crente venha viver pecando. E quando, aleluia, as portas se abrir, aleluia, você venha se deparar no inferno junto com ele. Entendeu? Porque o pecado, irmão, quando ele é consumado, aleluia, é que nem aquela mulher do poço. Se você pecou uma vez, você não vai pecar só, você vai querer pecar mais. Entendeu? O pecado vai só se tornando uma bola de pelo, vai só se agravando, vai só dificultando mais a tua vida. Porque Jesus, aleluia, ele veio trazer salvação, mas o diabo, ele veio fazer o quê? Veio destruir a humanidade. Ele veio laçar, ele veio enganar, irmão. Porque ele sabe, aleluia, que o que Deus tem para nós, aleluia, uma vida de eternidade aqui na terra não paga. Uma noite de prostituição não paga. Uma noite de prazer não paga. Dinheiro nenhum dessa terra não paga, meu irmão. Porque ele sabe, aleluia, que lá no céu o cristão vai passar e vai andar em ouro mil. As ruas são de ouro. As casas são de puro cristais, meu irmão. E por que o Satanás sabe? Porque ele era de lá. E ele não quer que o crente, aleluia, vai para lá. E como ele faz, pastor? Ele começa a enganar.
Ele chega, aleluia, como uma serpente persuasiva. Ele chega lá dessa maneira, entendeu? Raíde, o governo ele está dando muito dinheiro, entendeu? Irmão, se Satanás, Satanás ele não lê a mente do ser humano. Você sabia? Ele não lê o pensamento, Mirelle, mas ele te pega pelo que tu fala. O cara deseja, Satanás não é besta, entendeu? Ele passa 24 horas a derreter. Assim como Deus nos guarda, os demônios estão te rodeando. Ele não está perto de você, mas ele fica rodeando. Para quando tu soltar uma palavra, é ali que nós vamos pegar ela. Aí chega lá, aí o governo está dando muito dinheiro, né? Mas para tu conseguir aquele benefício, né? Tu tem que instalar o WhatsApp. A igreja ela prega contra o WhatsApp, né? Aí a Railde falou aquela palavra: se ela pudesse pegar esse dinheiro, ela ia fazer tanta coisa. Aí Satanás, né, besta, te peguei. Entendeu? Aí chega lá, entra lá no usado. Vai lá. Se tu está lá hoje, não tem nada, tu vai lá, desinstala, não tem nada, vai só pegar uma disciplininha, acabou a conversa. Entendeu? Mas vai deixar aquele dinheiro? Vai deixar aquele dinheiro de mão? Né? Vai deixar esse benefício? Aí a prova vem. A fome começa a bater, as contas começam a se endividar, né? Deus já fica de lado. Aí o diabo ele começa a apertar o negócio, entendeu? Mas se eu não pegar aquele dinheiro, ele não vai poder pagar as dívidas dele, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Ei, a Bíblia diz: posso tudo naquele que nos fortalece. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por que o Satanás ele fala isso? Porque ele sabe pela palavra de Deus que se o crente pecar, algo pior vem na vida do cristão. Por que Satanás sabe, irmão? Porque ele é conhecedor da verdade. E o cristão preguiçoso, rebelde, desobediente, deixa de ler a Bíblia para dar lugar para o diabo enganar. Porque Jesus ele diz assim, o povo ele se perde por falta de conhecer as minhas escrituras. Porque quem lê a Bíblia ele não cai no laço do diabo, irmão. Porque ele tem certeza e ele sabe, né? Ele pecou, Jesus libertou, né? Estava no pecado, Jesus foi lá, aceitou Jesus e Jesus perdoou, jogou do mar do esquecimento, né? Mas o diabo ele sabe, aleluia, que algo pior vai vir por causa do preço do pecado. Irmãos, eu vou contar uma história para os irmãos compreender mais melhor. Eu conheci um jovem na cidade de Zedoca. Este jovem ele cantava que era uma bênção, irmão. Quando ele cantava, a igreja começava a pegar fogo. Está entendendo? Aleluia! Deus tem um chamado muito lindo na vida deste jovem como obreiro, né? Cantava no grupo de jovem, pregava, já estava, aleluia, quase perto de se casar, irmão. Aí um certo dia, Leonardo, entendeu? Ele saiu da igreja,
Foi viajar, foi passar um dia na casa do tio, pra Goiânia. Aí lá começou a visitar as igrejas mundanas, aonde lá permite tudo. Aí quando chegou em Zedoca, chegou desviado, entendeu? Ia pra igreja. Aí um certo dia eu fui na casa dele trabalhar, eu vi os colegas dele chegando com a bola lá, chutando. Eu disse, esse camaradinho aqui tá jogando bola, entendeu? Aí ele começou a lhe brincar com Deus, aceitou Jesus, mas ele não se firmou. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado ele é viciante, irmão. Tá entendendo? Oi? Ele tinha 20 anos de idade. O pecado ele é viciante. Aí pecou, aceitou Jesus, pecou, aceitou Jesus, aí automaticamente ele pecou de vez e não aconteceu nada mais. Passou uma semana nada, passou 2 semanas nada, entendeu? Aí um certo dia ele disse assim, ele vai farrear com os amigos. Aí desceu para uma festa lá, num lugar lá no clube, lá e começou a beber todas com os amigos. Foi. E o pastor tinha passado uma revelação para ele, que viu o diabo olhando para a mãe dele, olhando para ele, e começou a sorrir, fazer aquela cara feia, começou a sorrir, como se ele já estava laçado, irmão, por Satanás, e como se aquela alma já estava entregue. Porque o diabo ele é assim, ele te avicia ali no pecado, entendeu? Para você vai achar que é normal, né? Aí faz um pecadinho pequeno aqui, depois vai fazer um pecado grande, aí começa a olhar coisas que não deve, entendeu? Tá na igreja, certo? Mas o diabo está lá, anotando tudo que você fez, para quando você morrer, ele levar a tua alma para o inferno. Aí aquele jovem saiu com os amigos. Aí no meio da caminhada, meu irmão, da trajetória dele, né? Ele vinha de mão dada com os amigos. Não era assim, missionário? Vinha de moto, empareado, né? Aí saiu um carro descontrolado. Dava de pegar o que estava na frente. Pegou ele lá de trás, estava já fora da pista, pegou ele, quebrou as pernas dele, esmagaçou a perna dele todinho, e a cabeça dele pegou no meio-fio e rachou o crânio. Ali automaticamente deu derrame cerebral, entendeu? Aí levaram para o hospital, a igreja começou a fazer orações, aleluia, jejum por alma dele, mas não teve mais jeito, porque ele já estava fora de si, irmão. Satanás não é besta. Se tu pensa que o diabo é besta, besta é você que fica brincando na presença de Deus. É como eu sempre digo, o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca de Satanás, jovem Vinícius. Ali não teve irmã, não teve mãe, não teve pai, não teve pastor que salvou ele da garra do inimigo. Por quê, pastor? Porque chegou o dia dele. Tá entendendo? E o dia que foi chegado na vida dele, para a sorte dele, ele estava fazendo o quê? Bebendo, se prostituindo. Ah, pastor, mas ele convenceu, ele aceitou Jesus. Quem disse? O ser humano, irmão, ele não consegue, porque o diabo ele engana. Porque quando o ser humano, aleluia, se afasta da presença de Deus, ali se afasta o Espírito Santo,
Ali se afasta, aleluia, o nosso Deus. E quem é que vai predominar lá? Quem é? Quem sabe diz amém? Quem é? Satanás que vai predominar sobre aquela vida. Aí a primeira coisa que o diabo ele faz, ele prende a boca do ser humano para nunca confessar o nome de Cristo. Entendeu? Aí aquele homem não teve mais a oportunidade de salvação, aquele jovem. Talvez você pode pensar dessa maneira: ah, pastor, o senhor não sabe, aleluia, se Deus vai me dar uma oportunidade amanhã ou depois da manhã. Eu posso até não saber, mas uma revelação da palavra eu te digo nesta noite, aleluia, que só há um caminho, só há dois caminhos para o ser humano, e esse caminho se chama céu e inferno, né? Aleluia, céu e inferno. Para que você possa fugir do inferno, você não tem que andar pecando, porque algo pior que sucedeu na vida daquele homem, e algo pior pode suceder na tua vida também. E que eu quero trazer para os irmãos nesta noite: você que não passava a ler Bíblia, passa a ler Bíblia, irmão. Te dedica nas coisas de Deus, foge do pecado, abandona a prática do fuxico, abandona as redes sociais, o televisor, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. Toca fogo nas roupas mundanas. Deixa tudo, aleluia, que te pede, aleluia, de tu ter um encontro com Cristo. Porque se Jesus vir na tua vida e te achar despercebido, tu vai para o inferno na certa. Sem curva, irmão. Porque nós sabemos que o pecado ele causa divisão entre o homem e Deus. Porque o pecado ele fede, aleluia, como podridão na narina de Deus, irmão. E a Bíblia diz que Deus ele ama o mundo. Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. A Bíblia diz que Deus ele deu o seu Filho unigênito, para que todo, aleluia, todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Entendeu? Toma uma posição, deixa de estar brincando na presença de Deus. Porque Deus ele pode vir na tua vida a todo momento e pode te pegar você despercebido, como pegou meu irmão, como pegou minha irmã, aquele homem rico que estava ali despercebido na sua casa, de perna regalada, entendeu? Brincando na presença de Deus, desobedecendo, aleluia, aos pastores, desobedecendo aos profetas, os homens de Deus. Porque para aquele homem ele não precisava, aleluia, de Deus em sua vida. Ele não precisava, aleluia, do grande mandamento. Porque ele achava, aleluia, que só o que ele retinha na vida dele já estava bom demais para ele alcançar a salvação eterna. E chegou um certo dia que ele se deparou com a morte. E a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, aleluia, no livro de Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 24, ele se encontrou num lugar de tormento, aonde, irmão, lá ninguém pode beber água, lá não tem sossego, lá não tem paz, lá não tem felicidade, mas é dor, sofrimento, dia e noite. Entendeu? E ele não teve mais a oportunidade de salvação, e nem de avisar a sua família que ele estava, aleluia, no lugar de tormento. Mas você que está aqui na casa de Deus, você que me ouve nesta noite, aleluia, eu venho como voz de boca de Deus para dizer para você: arrependei-vos e convertei-vos, porque
porque eu venho, aleluia, dizer para você que tem brincado na presença de Deus, você que não tem obedecido a voz do pastor, você que não tem obedecido a voz da liderança, você que nunca abandonou a prática da mentira, você que nunca deixou, aleluia, a prostituição, o adultério, aleluia, a inimizade, eu venho te dizer, abandona nesta noite, porque Jesus Cristo, ele pode vir na tua vida, aleluia, e ele pode te achar de percebido, e você pode ter, louvado seja Deus, não venha ter mais uma oportunidade de te arrepender, e nesta noite arrepende, porque já é chegada a hora do arrependimento da igreja. Aleluia. Deixe de brincar na presença de Deus, meu irmão. Abandone a prática do pecado. Deixe a preguiça de lado. Cria vergonha na cara, vai ler Bíblia. Porque enquanto você viver uma vida desleixada, você pode estar bom hoje, mas se o infarto te pegar amanhã, seu crente rebelde, aleluia, você pode ir para um lugar de tormento. Está entendendo? Aleluia. E pode perder a tua salvação. Deixa Deus predominar na tua vida. Obedeça ao primeiro, aleluia, o primeiro mandamento da palavra de Deus. Obedeça, aleluia, o grande mandamento a partir desta noite. Qual, pastor? Aleluia, qual o mandamento? Que Deus, ele venha estar em nós, irmão, em nosso pensamento, em nosso coração, em nossa vida, né? Vai ser quando você for para o teu trabalho, pense duas vezes em de estar falando que não deve, pense duas vezes, aleluia, de correr para o pecado. Quando você for, aleluia, louvado seja Deus, sair daqui, sentar na tua casa, pense duas vezes para falar coisas que não deve. Por quê? Aleluia, porque Jesus Cristo, irmão, ele não disse a hora que ele vinha, né? Ele não disse o momento que ele vinha, louvado seja Deus, mas ele vem avisar, aleluia, que Deus, ele pode vir a qualquer hora, aleluia, e ele pode te achar despercebido. Não peques para que não te suceda algo pior na tua vida. Assim diz o Senhor nesta noite para a igreja dele. Não peques mais. Você que pecou, te conserta nesta noite. Aleluia, pastor, deixa uma fugidinha, né? Te conserte e não fuja mais. Pastor, dê só uma olhadinha lá, pastor, naquele pregador lá, né? Aleluia, que prega, louvado seja Deus, aleluia, que é uma bênção, né? Quando ele pega, parece que até estremece. Irmão, não faça mais isso, né? Naquele pastor lá que prega a doutrina, mas ele, aleluia, ele abraja a política, né? Aleluia, os pastores das redes sociais, das mídias, irmão, aleluia, não peques mais para que não te suceda algo pior, porque não adianta nada você deixar de usar o WhatsApp, você deixar de abandonar o Facebook, você deixar de abandonar o Kawaii, você deixar de abandonar o TikTok, né? As roupas curtas, louvado seja Deus, mas se Deus te achar você no pecado, algo de pior pode acontecer na tua vida. Bem-aventurado, né? Aleluia, são aqueles que o Senhor acha o quê? O nome escrito no livro da vida. Justamente. Bem-aventurado são aqueles que o Senhor vem e acha o seu nome no livro da vida. Porque quando o ser humano peca, automaticamente o seu nome é apagado. Mas é escrito em outro lugar, no livro negro do diabo, né? Vamos ter cuidado a partir desta noite, né? O segredo para o cristão não é somente, aleluia, ter o nome de crente, não é somente, aleluia, andar, aleluia, encapuzado de crente, mas ele ser crente. Crente como, pastor? Crente no trabalho, crente na rua, crente, aleluia, onde ele estiver, dando um bom testemunho, aleluia, não somente falando, mas pela vida que ele vive,
Aleluia. Por quê? Aleluia, porque o crente verdadeiro, irmão, louvado seja Deus, ele dá bom testemunho aonde ele anda, onde ele passa, onde ele bebe. O crente verdadeiro. Vamos ter cuidado, porque já é chegado o reino de Deus, já é a última hora, irmão. Aleluia. Porque se você não usar essas coisas que eu falei, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, não usar nenhum tipo de roupa curta, mas você mente, você está fazendo a mesma prática. Aleluia. Ah, pastor, eu não minto, mas roubo é da mesmo jeito. Pastor, aleluia, eu não roubo, aleluia, eu não minto, eu não uso WhatsApp, nem Facebook, né? Mas se tu assiste vídeo, tu tá fazendo também a mesma prática. Arrependa-te, político, pastor mentiroso. Arrependa-te, obreiro mentiroso. Arrependa-te, meu irmão, nesta noite, pelo amor de Deus. Porque assim como Jesus falou para aquele homem, para que ele não viesse pecar, porque algo de pior podia suceder na vida dele, Jesus, ele vem, louvado seja Deus, nos trazer o despertamento. Aleluia. Ele podia até não voltar mais para andar nunca mais, mas ele podia morrer e descer para o inferno por causa do pecado. Aleluia. Porque somente o que separará o crente do amor de Cristo é o quê? Pecado. Te converta nesta noite, jovens, adultos e criança. Aleluia. Porque o inferno é tanto para adultos, para jovens e criança. Amém? Faz como Saulo, vai buscar o encontro com Cristo, pelo amor de Deus. Amém? Quem recebe esta palavra de Jesus, eu recebo esta palavra na minha vida. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus.